Aleluia. Graça e paz. Que a paz do Senhor vá do seu lar, a sua casa, sua família, a sua vida, onde você estiver neste momento. Eu não sei o que você se programou a fazer neste momento, né? Muitos se programaram a estar aí com a sua família, ou até mesmo sozinho no seu quarto, assistindo essa live, tem esperado, né? Pelo menos lá em casa, a gente, dia de culto, a gente já se prepara um pouquinho antes, já liga um sonzinho para ficar mais potente, né? E de vez em quando é o meu celular que dá problema, aí minha esposa liga o dela, aí a Lê liga o dela, e assim nós vamos assistindo. E o Senhor tem feito maravilhas nesses dias, nas nossas vidas. Eu creio que nos quatro cantos dessa terra, né? Hoje está tendo o Descende, né? Ainda está tendo, e nós fazemos parte desse mover, né? Para a honra e glória do Senhor, nós somos escolhidos por Deus para fazer parte desse grande exército que Ele tem levantado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que se aproxima a sua volta. É uma coisa tão extraordinária, assim, que hoje eu estava não procurando a palavra, porque assim que o Remo me falou, eu já me coloquei à disposição do Espírito Santo, não para estar coisando a palavra, a gente sempre estamos, mas para que não seja nada segundo o meu coração, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, mas tudo conforme a vontade do Senhor. E sempre aquelas perguntas, né? Minha esposa fala, né? Ela é mais ansiosa do que eu, e ela fica aí, e a palavra não sei o que, eu falo, tá tranquilo, ela fala, duvido que tá tranquilo, eu falo, tá tranquilo. Eu creio que a nossa preocupação aqui, tanto minha, quanto a do Remo, quanto a da pastora Lídia, da pastora Thaisa, do pastor César, todos aqueles que têm trazido a palavra aqui, não é porque, de certa forma, nós estamos acostumados a ministrar, a ministrar a eles, assim, né? Eu só não estou muito acostumado a estar na frente, assim, da filmadora, e estar para os quatro cantos do mundo, né? Isso dá um peso a mais, mas foi aquilo que eu disse. Eu falei com o Senhor, eu não quero me prender a nada, porque às vezes a gente se leva a... Porque a gente prega ali, a gente pastoreia aquele rebanho que nós estamos acostumados ali, né? Então a gente sabe o que tem que dar de comer, como é que funciona, aqueles mais manhosinho, aqueles mais arteiro. Então a gente já vai falando conforme a necessidade. E eu creio que nesses últimos tempos, nesse mover diferente que o Espírito Santo tem feito nesses dias, tem derramado nos quatro cantos da terra, eu creio que até a nossa mentalidade, a nossa mente, a forma de buscar a palavra, eu creio que tem sido diferente, né? Porque a gente conhece, né? A gente conhece o nosso rebanho, mas o Senhor quer nos levar a lugares mais altos, mais aqueles que a gente nunca imaginou estar, alcançar, pessoas que nós nunca imaginamos que a palavra, a saída da nossa boca alcançaria, né? E hoje tinha não sei quem que era, o pregador que lá estava, e ele falou grandemente isso daí, esse mover, esses últimos tempos, as pessoas que têm sido alcançadas. Cara, quando ele falou quantas pessoas tinham acabado de aceitar Jesus naquele momento que eles pedem para clicar ali, eu falei, nossa, cara, que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo assim, né? Na minha mente pequena, mas ali no coração entendendo e falando, eu sei o que é isso. É aquele mover que o Senhor derramaria, que as pessoas perguntariam, né? Eu creio que o Senhor vai derramar. Não, Ele está derramando neste momento, e tem sido muito bênção as lives que a gente tem assistido. A gente tem ficado até madrugada fora assistindo lives assim, e muito bênção mesmo. Mas eu creio que é só para somar,
é só para somar, porque nos 4 cantos da terra, o Senhor tem filhos que Ele anseia para a manifestação do Espírito Santo, assim como eu estou aqui hoje, assim como o Remy esteve, como a pastora esteve, como você vai estar, como cada um de você é chamado para estar. Não estou falando só de crente não, eu estou falando você que ainda não tem entendimento, não tem o discernimento ainda, você é chamado, você é escolhido, e é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Em nome de Jesus, nós vamos sair dessa live transformados, com a nossa mente com a chave virada, aquela chave que o Senhor desejou e marcou para o dia de hoje, está virada no nome de Jesus. E eu não estou perdendo tempo não, viu? Eu estou de olho ali no... Esse relógio está certo? Tá? Então tá bom. Eu creio que eu não vou, é até às 21, não é, né? Menos, tá bom. O Espírito Santo vai me conduzir, eu não estou perdendo tempo. Isso tudo que eu estou falando, eu fiz alguns, era tudo para me falar. Eu falei, Senhor, que eu não fale nada de mim, até o graça e paz. Eu estou sendo movido pelo Espírito, porque eu me esvaziei. Eu creio num Deus que eu sirvo, e eu creio que as palavras que eu falo com Ele tem todo o poder para mudar aquilo que está no meu entendimento, no meu coração, no meu pensamento. Diz a palavra dele, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele já tinha escrito todos os meus dias. Então esse dia estava escrito já no livro do Senhor para acontecer. Esse dia Ele já tinha marcado com você aí, não é uma coincidência, você não estava passando o dedo e viu. Deixa eu ver esse cara aí falando aí. Quem que é esse cara aí esquisito falando aí? É um servo do Senhor, que o Senhor vai usar hoje como instrumento para alcançar a tua vida, no nome de Jesus, amém? A pastora Lídia falou sobre as águas, né? As águas que existem dentro de nós, que precisam ser movimentadas, aleluia. Eu creio que essas águas que estão sendo movimentadas nos 4 cantos do mundo, essas águas estão sendo movimentadas. Ela falou, né, que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Ela ministrou aqui, mas quem disse essa palavra foi o próprio Jesus Cristo, falando que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Naquele momento os discípulos não entendiam a respeito disso, e muitas das vezes até nós não entendemos. Sabe o que são esses rios? É isso que está acontecendo, Ei, essa pandemia não tem nada a ver com uma catástrofe, não tem nada a ver com pode até ter no teu entendimento, mas no meu entendimento, aqui no meu coração, estava tudo programado, o que está acontecendo. Por isso que nós estamos felizes de estar na presença do Senhor. Nós estamos felizes com esse momento, não com o que está acontecendo aí com as pessoas, as coisas, mas eu creio que esse mover estava preparado, registrado no coração de Deus para acontecer neste momento, nessa estação, nesses dias, nesse período, nesse ano. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu estou muito feliz de fazer parte desta geração, dessa nova geração que está levando a palavra. Quantas, assim, é muito engraçado, né? Quem diria não, você só vê gente nova, incluindo eu, lógico. Nova que eu estou falando é no sentido assim, nós somos acostumados a chegar nas igrejas, ver pessoas de mais idade, mais experimentada, e trazer o sermão. O que está acontecendo, cara, eles estão intercedendo, eles estão falando, isso, vocês viram o que aconteceu, é mais ou menos o que Paulo falava ali para Timóteo. Você viu como que era o coração da sua mãe, você viu como que era o coração da sua avó. Que esse Espírito seja igual em você também, aleluia. Eu creio que é isso que está acontecendo. Eu creio que o coração desses anciões que eu digo, tipo do nosso pastor, sabe, estilão do nosso pastor, eu creio que é isso que está acontecendo. Eles estão vibrando e falando, é isso. Muitas das vezes,
eles não sabem nem mexer, não, eles não sabem, quem me fez eu sei, eles não sabem nem fazer as lives, como que funciona os comentários, e essa nova geração que está levando, aleluia, mesmo sem saber e sem compreender, eles estavam sendo preparados para este momento, e que em nome de Jesus, você use todos os seus recursos, toda a sabedoria que Deus te deu, o talento, o entendimento para levar esse evangelho, para anunciar as boas obras, porque Jesus Cristo está aí, Ele está à porta, não falta mais nada, não perca tempo com coisas vãs, com coisas à toa, se encha do Espírito Santo, para que do seu interior flua rios de águas vivas, no nome de Jesus Cristo, amém, aleluia. Eu quero orar com você já, feche os seus olhos, aí onde você estiver, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado Senhor, obrigado por eu estar aqui, apenas como um instrumento Senhor, apenas como um instrumento, se dependesse de mim Senhor, Senhor, nada poderia tirar de mim, poderia usar o meu intelecto, o meu entendimento, mas graças a Ti, pela Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito me capacita, o Teu Espírito Santo me capacita, e eu entendo que eu estou numa batalha, nós estamos em uma batalha, todos nós, nos 4 cantos da terra, que em nome de Jesus, toda mente cativa, toda mente presa pelo inimigo das nossas almas, em nome de Jesus Cristo, que seja desprendida agora, em nome de Jesus, que as mentes sejam abertas, os corações estejam abertos, e a mente esteja ali, Senhor, que em nome de Jesus, que não haja resistência, que nenhum que estiver aí do outro lado, esteja olhando para mim, esteja tentando me classificar, e que em nome de Jesus esteja com a tua mente, com o teu coração aberto, para receber aquilo que o Senhor tem para transmitir através da minha vida, seja de perto, seja de longe, seja onde estiver, essa vida que está agora assistindo esta live, que em nome de Jesus seja alcançada pela tua graça, no nome de Jesus Cristo. Diga amém, aleluia, 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 aleluia. A gente tem escutado muito, né, nessas lives, nessas coisas que tem sido transmitido, é muito o id, né, vamos fazer, e é isso mesmo, temos que fazer, e dali a pouco você fica alvoroçado, não vê a hora de estar ali manifestando, enquanto você está assistindo a live, você pega até os caguetes de falar, né? Eu já percebi já que tem gente até falando algo assim, e eu deduzo, eu falei, é da live do rapaz lá, assim, é até engraçado, mas sim, deve ser inspirador, mas eles mesmos que têm entendido, esses que são influenciadores, você não pode viver de live em live, você tem que viver daqui, se alimentar da palavra. As lives têm que ser inspiradora para você, você tem que entender que como eles, você também é instrumento para levar, você e eu somos instrumentos para levar, nós não somos chamados para estarmos estacionados, só assistindo, sentado, esperando acontecer. Você vai entender no decorrer desta palavra que o Senhor deu, maravilhosa, amém? Então muito bem, antes do ide, tem o vinde. Vinde a quem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 12, do 46 ao 50. Eu vou ler nessa versão aqui, que ela é mais atualizada, e eu gostei das palavras que diz aqui, que diz assim, João 12, do 46 ao 50, diz assim, eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim, não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem, e não a praticar, eu não o julgo,
pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Palavras de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então, eu quero falar contigo hoje, sobre chamado e propósito. Amém? E entre esses dois, entre o chamado e o propósito, nós vamos entender a vocação e as promessas. Amém? Então, pois bem, eu vou ser bem breve, eu vou fazer uma analogia aqui bem rápida, porque às vezes para você vai ser chover molhado, mas tem muitas pessoas que assim muitas das vezes você pergunta, cara, você já leu a Bíblia? Você sabe? Eu conheço pessoas que nunca leram a Bíblia. Então eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui na criação, muito rápido, tá bom? E segundo ao meu entendimento, aquilo que como que eu imagino. Eu viajo um pouco, tá bom? Então vamos lá. Tudo aconteceu, existia, né, o Senhor, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre existiu. Não começa a perguntar igual a Isabel lá em casa que fala, mas de onde que veio? Porque senão você vai pirar, certo? Então entenda, sempre existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vivia na sua infinita glória. E certa vez eles resolveram criar a humanidade. E dali começou a criar a humanidade. E tudo aquilo que você já sabe, né? Haja luz, houve luz, os seres do mar, os animais, tal. E fez o homem. Soprou no homem, em si, o homem. E fez o homem. E o homem estava ali, e vinham os animais, ele, cara de elefante esse, girafa, girafona, essa é girafa, tá? E quando quer ver, estava muito tranquilo lá, daí de bobeira assim, tirou uma soneca, tirou um sono lá, e daí Deus na sua infinita sabedoria, esse cara está muito sozinho, só que dentro dele, já havia todo esse sentimento de família dentro do homem. Isso é tudo segundo aquilo que eu leio, sou ministrado, e depois você cobra do pastor aí. E ali tirou do homem uma costela, fez a mulher, o homem acordou, não, louco, mulher tal, e de boa, todos ali igual vieram ao mundo, tudo tranquilo. E ali se relacionaram, os animais vinham, estava tudo de boa, tal, sossegado. Certo dia a mulher, dando uma voltinha lá no jardim, tudo lindo e maravilhoso. O Senhor já tinha ordenado, não coma do fruto que há no meio do jardim. Esse fruto não é para comer. O dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. O Senhor fica tranquilo, disse ao homem antes de tudo. Beleza. Só que a mulher dando um rolezinho ali, de repente veio a serpente astuta, o inimigo das nossas almas, e naquele lero induziu a certa, lógico que não é a perigo, hein? Você acha isso aí muita religiosidade? Dali a pouco a mulher, pode ser, e era agradável, tal, comeu, nossa, deu ao homem, o homem também comeu, e dali, pumba, os seus olhos se abriram para quê? Para maldade.
Porque havia só o Espírito de Deus dentro do homem. Dentro do homem só havia o Espírito de Deus. O fôlego de vida soprado pelo próprio Deus, só o amor, só tudo de bom que você imagina. Imagina as coisas, tudo de bom. Era tudo que existia dentro do homem, só coisa boa, só coisa boa. E de repente, quando o homem desobedeceu, ali entrou o pecado, pumba, seus olhos foram abertos. Não que eles viviam, né, com os olhos fechados, lógico que não, né? O que seria abrir os seus olhos? A maldade entrou no coração do homem, a individualidade. O homem começou a pensar nele, não via mais como uma família, como é a visão do Senhor, como não existe. Quando Jesus Cristo fala aqui do Pai, ele fala eu, e às vezes você fica até confuso, como assim? Porque esse é o sentimento, esse era o sentimento que o homem tinha. O homem era a imagem e a semelhança de Deus, então esse era o sentimento que tinha. Não tinha você, eu, era nós, era tudo nós, ali era um só, e viviam maravilhosamente. E de repente, pumba, chegou o Senhor lidava diretamente com o homem, relacionava, falava, ministrava, falava o que podia, o que não podia. Olha aqui, anda por aqui, elogiava, tudo aquilo que um pai faz, tudo aquilo que um pai faz, o próprio Deus andava com o homem. Que maravilhoso que devia ser, né, irmãos? E quando de repente o homem faz isso, Deus aparece igual um pai, quando chega em casa fala: o que você fez? Só que o pai de hoje, ele não tem a visão que Deus tinha. Por quê? Por conta que tem a maldade no nosso coração, do próprio pecado. E muitas das vezes, nós não sabemos corrigir da forma certa, e achamos que estamos fazendo certo. Nós fazemos pelo quê? É por amor. Ninguém faz, vou te dar chibatada, e prega. Não faz. Até o castigo que nós fazemos, nós entendemos, é por amor, só que é de uma forma, já que não é com a essência já foi furada, já houve um buraco já, então não é a mesma essência de Deus, o corrigir de Deus que é perfeito e é maravilhoso. Então ali o Senhor tirou o homem do jardim, e o homem foi viver aqui nesse mundão que nós vivemos hoje em dia, e vivendo, e tudo essas coisas acontecendo, e dali gerou, né, seus filhos, e só que teve a maldição, né? Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão eu vou estender muito. Teve a maldição, só para você ter ideia, eu sei que alguns sabem, mas a mulher não era para ter dor de parto, né? Era para, nasceu dali. Belezinha, nasceu mais um aqui, Adão. Chega, Remo, aqui, mais uma. Imagina, que belezinha que não ia ser. Como é que, se com dor já enche do jeito que enche, imagina sem dor. Olha quantos que nós não seríamos, né? O tanto que não estaria essa terra lotada aí. Então, aconteceu tudo isso. O pecado veio no coração do homem, e o homem ali começou a batalhar, começou a sofrer uma coisa que não era para ele sofrer. E dali o homem começou a andar muito longe de Deus, muito longe. Ali os princípios, as coisas de Deus já não eram mais estabelecidas, ensinadas. Você viu que deu uma treta lá, matou o outro irmão e falou: aí eu vou dar conta do meu irmão, e tudo aquilo que você sabe. E foi acontecendo, e foi multiplicando a maldade, a iniquidade, a chegar a certo ponto de Deus querer exterminar a raça humana da terra. Falar: cara, eu me arrependi de ter feito homem, E Deus olha Noé, um coração justo de Noé, e viu que Noé era íntegro, e poupou a vida de Noé com a sua família. E dali veio o dilúvio, destruiu tudo, rebentou com tudo. Dali Noé deu prosseguimento, e o Senhor falou: eu não exterminarei mais a raça humana, tudo aquilo que você sabe. E passou, começou a maldade de volta no coração do homem. Por quê? Porque tinha aquele buraco,
o pecado estava ali ainda. O pecado, irmão, é assim, ó. O pecado, ele existe dentro de nós, até hoje, no nosso interior. É isso aqui que nos faz ser livre do pecado através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Uma vez eu fui falar sobre isso. Falei com uma pessoa, né? Não vou falar, não. E daí ela falou assim: eu não acho justo eu pagar pelo erro do Adão. Eu não acho justo, o cara errou lá, velho. E eu aqui sou mal. E eu falei: então, cara, é por isso que você está aqui, né? Se não fosse teu pai, você não estaria aqui. Então é por conta disso mesmo, é a descendência. Nós somos, por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem também a humanidade alcançou a vida eterna. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, esse que falou aqui: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-los. Eu não vim para apontar o dedo e falar: ei, vocês estão errados, não. Eu vim para mostrar o caminho, porque vocês estavam muito longe. Ei, e o Pai está com saudade de vocês. O Pai está com saudade de vocês. Vocês estão indo ao contrário, vocês estão indo para lá. Estilo o filho pródigo, aquele filho que pegou a tua herança e pediu a tua herança, de certa forma matou o pai, porque o pai ainda era vivo, ele pegou a herança e partiu. E quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós temos a herança dada por Deus, dada por Jesus Cristo, e partimos e usamos deliberadamente? De que forma? O ar que você respira é herança de quem? A saúde que você tem é herança de quem? É herança do próprio Deus. Ou você compra, ou você foi conquistando o ar que você respira. A tua saúde você foi conquistando. Você pode estragá-la, você pode gastá-la deliberadamente, mas conquistada é herança. Você não fez esforço nenhum. E você tem. É dessa forma que nós vivemos. E muitas das vezes nós somos esse filho que pediu a sua herança: me dá aqui minha herança, e saiu deliberadamente. Aleluia, aleluia. E quero continuar aqui falando que todos nós já nascemos com um propósito e com um chamado, certo? Todos nós já nascemos com um propósito e um chamado. Eu quero ler com você lá em Salmos 139, diz assim, lá em Salmo 139, para você entender por quê que todos nós já nascemos com um chamado e um propósito. Salmo 139, versículo 16, diz assim, ó: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. Ei, todos os seus dias foram escritos pelo seu Criador. Desde quando você era um ser informe, não estava nem formado ainda. Você não estava nem formado, você estava no ventre da sua mãe. Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida. Aleluia. Se eu fosse você, eu falava aleluia aí na sua casa. Mas de quem? Do crente? Não, de toda a humanidade. Toda a humanidade. Do crente, do descrente, do ateu, do budista, do hindu, de todos, toda a humanidade. A palavra de Deus fala que desde do ventre da sua mãe, todos os seus dias já foram escritos. Todos os seus dias já foram escritos. E você tem um propósito
a cumprir. Aleluia. Foram todos escritos no livro dele, quando ainda nenhum deles existia. Aleluia. Ou seja, todos nós já nascemos com um chamado e um propósito. Aleluia. Basta entendermos qual que é este chamado, qual que é a vocação. Aleluia. Porque o propósito é um só. É um só. O propósito é todos, independentemente do teu chamado, da tua vocação, o propósito vai ser só glorificar ao Senhor, e que todos se acheguem a Ele, e nenhum só se perca. Foi isso que Jesus Cristo disse aqui: ei, eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-los. Um chamado, um propósito. Aleluia, 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 de salvar toda a humanidade. Aleluia. A diferença entre chamado e propósito. O chamado principal, vamos classificar aqui. O chamado principal que nós temos, o chamado principal que nós temos é o sacerdócio. Nós temos que ser um sacerdote. Então, todos nós temos que entender, primeiramente, que temos ali acesso diretamente ao Pai, que temos diretamente o acesso ao Pai. Não era assim. No início, quem que era o sacerdócio de Adão? Ele próprio, né? Com o próprio Deus ali, ele dialogava com Deus. Depois, a humanidade tinha o povo de Deus tinha um sacerdote. Não era todos que podiam chegar no lugar santo do santo depois do pecado, depois da queda do homem. O homem não tinha mais acesso a Deus. O pecado fez uma barreira entre o homem e Deus. Então o homem não tinha mais acesso a Deus. O que ele precisava? O sacerdote, um homem escolhido por Deus, que andava segundo a palavra. Ele ia ali, pegava aquele animal, degolava, e dali ele era o intermédio com Deus, entrava no lugar santo dos santos. Eu não vou entrar nesse caso, porque senão eu perco a hora ali. Só que depois que Jesus Cristo veio ao mundo, o véu se rompeu. Ele nos deu esse livre acesso. De que forma? Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo ele falou: ei, eu vou, mas virá o Espírito Santo que habitará em vós, e terás acesso diretamente ao Pai. Diretamente ao Pai. Então nós podemos falar, nós temos esse livre acesso. Por quê? Porque Jesus Cristo veio aqui e nos deu esse acesso. Através da cruz, da morte dele naquela cruz, ele nos deu esse acesso novamente ao Pai. E cabe a nós, todos nós, sermos um sacerdote. Esse é o nosso principal chamado. E através do chamado vem a vocação. O que é a vocação? A vocação é aquelas habilidades que nós ganhamos do próprio Deus, os dons, os talentos, e nós servimos. Tem o pessoal que canta, o pessoal que dança, o pessoal que toca, o pessoal que cuida na porta, e tem o pastor, tem o que limpa, são várias vocações, e todas elas você está servindo ao Senhor. Então é um chamado principal, que é o sacerdócio, a vocação, que às vezes também nós temos a oportunidade de escolher. A vocação está relacionada também ao nosso emprego. Nós podemos escolher o emprego, vou ser um médico, vou cuidar das pessoas, e tudo para a honra e glória do Senhor. Eu vou ser
vou ser um professor, eu vou ensinar, eu vou ser um psicólogo, eu vou ser, sei lá, um cientista e descobrir a cura do câncer, tudo para a honra e glória do Senhor, e tem um propósito. Então, e o propósito maior, o propósito principal que nós temos, é tudo que nós façamos glorifique o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, temos o chamado, a vocação, que é fruto do chamado, né? Você foi chamado, você entendeu, eis-me aqui, Senhor, o Senhor te chamou, eis-me aqui, Senhor, entendeu, e ali você tem os dons, os talentos, e tem o propósito, que é glorificar o nome do Senhor, amém? Então, nessa caminhada, você tem que entender o seu chamado, depois que você passou por todo esse processo, você foi eu vou chamar de vocação para a gente não misturar, você entendeu o chamado, o vinde, né? Você aceitou Jesus Cristo, reconheceu toda aquela história que eu te falei da humanidade, sou pecador, preciso de Jesus Cristo, reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está debaixo desta palavra aqui: ei, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu entendo, Senhor, eu sou pecador, errei, sou da descendência do pecado, sou pecador, não nasci isento da culpa do Adão, sou pecador, reconheço Jesus Cristo como Filho de Deus. Você entendeu o seu chamado. Então, agora você vai exercer a sua vocação. Vamos chamar de vocação esse chamado aqui. E é uma coisa super importante, porque quando você entende esse chamado, você consegue definir para aquilo que você foi chamado. Você consegue exercer isso com êxito. De que forma? Não invejando aqueles que muitas das vezes vão passar por você. Você vai instruí-lo e ele vai fazer o sucesso, vai arrebentar, vai aparecer nas lives. Eu estou falando isso foi muito bênção. É o que eu estou te dizendo. As lives, elas têm que ser uma inspiração para nós. E essa parte aqui do chamado, eu vi uma entrevista do Leandro Barreto, é um pastor, e ele é pastor de toda essa galera aí que está fazendo sucesso, Morada, esses caras aí, tudo passaram por ele. E ele falou que é engraçado, né? Porque olha o que é você entender a sua vocação. Uma vez, esses caras super famosos, os caras do Morada, e aí chamou ele para ele pregar e tal, e aí a galera começou a comentar: pô, legal, não sei o que, quem é esse cara aí, tá? E mal sabe que era o pastor deles. Foi ele quem discipulou, foi ele quem trocou as fraldas, foi ele quem, né, foi ali fazendo e enviou os caras. E os caras tá top, tá lá em cima. E, cara, a galera não sabe nem quem é o cara. E aí? E o que ele faz? Não vou mais nem conversar com ele. É lógico que não. Isso é entender? Lógico que não. Entender o chamado e tá falando assim, ó. É que os anciões estão fazendo, alguns pastores mais de idade falando: é isso, vão lá, invada os 4 cantos do mundo, é isso mesmo, estádios cheios, pessoas ali, você levando esse evangelho, sem que suba a tua cabeça, e você queira estar sempre no topo, porque das vezes, você pode ser o trampolim, né? Você vai precisar, né, agachar, para que o outro suba em cima de você e alcance o propósito. Então, às vezes vão ver quem está lá em cima, assim, mas não vai ver você que está lá, às vezes nos bastidores, né? Às vezes pegando no pé da galera, falando: vamos fazer, muitas das vezes, e você precisa entender isso. Isso é nessa ocasião, de várias coisas,
no seu emprego, sei lá, na sua igreja, em todos os lugares. Então nós precisamos entender a nossa vocação. Qual é a habilidade que eu tenho, que eu posso ser o máximo de tudo é usado para que esse propósito seja alcançado. E quando nós entendemos esse chamado, esse propósito, nós precisamos tomar posse dele. Nós precisamos tomar posse e se posicionar. Muitas das vezes eu até entendo para que eu fui chamado. Eu fui chamado para cantar. Eu gosto de cantar. Dizem que a minha voz é bonita. Eu também acho que eu canto bem. E tem problema nisso? É lógico que não. Isso é tomar posse. Eu entendo. Só que verdadeiramente você tem que tomar posse. Por quê? Porque quando você toma posse e você entende aquilo, por que você está fazendo aquilo, quem te chamou, qual é o objetivo, qual que é o propósito, cara, pode se levantar quem quiser levantar, pode se levantar a dificuldade, pode se levantar a crítica. Ou você acha que o inimigo das nossas almas, ele vai te chamar de bebê? Titi, você não canta nada. Você vai falar inútil, medíocre, você é ruim, você não canta nada, você é péssimo. Você acha que não? Através da boca? Ele só precisa de uma brechinha. E você acha que ele não encontra? Você acha que ele não encontra uma brecha para te diminuir, para te jogar lá embaixo? Só que aí cabe a você entender quem te chamou, quem te capacitou, quem te chamou, qual é o propósito de tudo aquilo. É a hora que você fala: ei, também está escrito que nem só de pão viverá o homem, que nem só de elogio viverá quem foi chamado, quem foi instituído. Não, isso é o que você pensa, isso é o que você está falando, mas eu sei que aquele que me chamou, Ele é fiel para me capacitar e me levar aonde Ele quer que eu chegue. Se for até aqui, eu estou aqui e vou ficar escutando você falar isso, porque se foi para chegar até aqui, escutar você falar isso e falar assim, Jesus, Ele também te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Meu irmão, a hora que você entender isso, é a hora que você tomou posse do teu chamado, é a hora que você sabe para que você foi chamado, qual que é a tua vocação e aonde vai levar, qual que é o propósito de tudo aquilo. Então nada mais vai afligir o seu coração com coisas tão pequenas, às vezes com palavras, às vezes com gestos, às vezes uma falta de elogio, ou até mesmo uma crítica pequena ou tão grande a ponto de ser um soco na tua cara. Então você entendendo isso, para que você foi chamado, se você estiver na posição correta, no lugar que o Senhor te chamou, entendendo isso, meu amigo, não tem capeta que resista, não tem porta de inferno que prevaleça contra aquilo que foi instituído para você estar fazendo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Então toma posse disso, jovem, em nome de Jesus Cristo. Adolescente, toma posse disso. Criança, toma posse disso. Mais experimentado na idade, toma posse disso. Ancião, toma posse disso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Entenda isso, que o Senhor tem levantado exército guerreiro. Você já viu um guerreiro? Que é isso? Quem disse que é? Lógico que não. Você tem que ser mais que vencedor. Você tem que entender que Satanás, tudo o que ele quer é desconfigurar a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. A depressão, a síndrome de
me fugiu a palavra aqui agora, que você acha que você não é capaz das coisas, e qualquer coisinha, isso é o inimigo, sem sombra de dúvida, isso é o inimigo da tua alma, cara. Você não é isso, não foi isso. Você acha que foi isso que Deus escreveu a seu respeito desde o ventre da sua mãe? É lógico que não. Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia. Você acha que ele ia escolher alguém assim? Lógico que não. Escolhe guerreiros prontos para a batalha, não é com palavras ásperas. Lógico que não. Isso é um defeito de caráter que tem que ser trabalhado na minha vida, na sua vida. Não é isso, é você estar ali, mesmo que falem, mesmo que te entristeça. Lógico que vai entristecer, tem coisa, mesmo que você chore ali no momento, mas sacode a poeira, levanta e parte para a guerra. Você não pode ficar na cama, na caverna. Ai, Senhor, já deu, Jezabel já matou todo mundo. O profeta Elias, quem que foi o profeta Elias? Sentiu isso, mas o anjo chegou e falou: Elias, levanta, vamos, tem muita coisa para você cumprir, vamos, rapaz, levanta. Um profeta foi assim. Eu e você estamos sujeitos a isso, mas ele não ficou lá, ele ficou: eu quero morrer, já me deu, já me basta, me leva. Não, vamos para a batalha, tem muita coisa para você fazer, Elias levantou, sacudiu a poeira e foi. Então é isso que o Senhor está te falando: levanta, sacode a poeira e vai cumprir o propósito que Deus tem para cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. A partir do momento que tomamos posse desse chamado, aí estamos numa caminhada. É onde muitos se frustram entre o chamado e o propósito, o alvo, aonde você vai chegar. Entendi, aceitei, nova criatura, o propósito, o alvo. Nesse caminhar que nós estamos, é aonde as promessas acontecem, é aonde acontecem as coisas nas nossas vidas, é aonde que tudo aquilo que você tem promessa para acontecer na tua vida acontece. Ou seja, as promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida depende dessa caminhada entre o chamado e o propósito. Vão acontecendo as promessas, aonde você não precisa se precipitar, é aonde muitos tropeçam, é aonde muitos se precipitam, é aonde muitos põem os pés pelas mãos e deixam de viver tudo aquilo que já está escrito ao teu respeito. Você não precisa se precipitar, você não precisa dar uma ajudinha para Deus, você não precisa falar para Ele, não, já está escrito. Você só precisa entender, buscar Ele, ter essa intimidade com o Espírito Santo, dia após dia, você tendo essa intimidade com o Espírito de Deus que habita em mim e em você, cara, você não vai dar um passo errado. Você não vai dar um passo errado, sabe por quê? A hora que você estiver pendendo para cá, Ele vai falar: ei, não tem nada a ver com isso. Ei, não, esse príncipe aí, ele vai virar sapo ali na frente, cara, vai virar sapo. Não, mas olha que não é. Cara, essa gatinha, não, vai ser Fiona, rapa fora. Não é para você, cara, não é para você. E mesmo que aos teus olhos, lindo e maravilhoso, agradável, era isso que era. O fruto era agradável ao olhar da mulher, agradável e desejável. Você viu?
tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, por conta do quê? Ei, as promessas, aquilo que, cara, como é que seria se não houvesse o pecado? Você já imaginou? Como é que seria se não houvesse o pecado? Agora imagina as promessas que Deus tem para a tua vida, tudo aquilo que Deus já escreveu ao seu respeito, já está escrito, é só você tomar posse. De que forma? Caminhando, sentindo o quê? O propósito, o alvo, que é o quê? É Cristo, é Deus, é alcançar ali, é ser como Paulo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que coisa maravilhosa seria eu e você falarmos isso diante daquele que está nos esperando. Aleluia. E nesse caminho, pode ter certeza, jovem, adolescente, junior, todos vocês, Deus tem o bom e o melhor preparado para você. Não se precipite em nome de Jesus. Não frustre os planos que Deus tem ao seu respeito. Toma posse disso, toma posse disso, toma posse de tudo aquilo que você tem sido ministrado nas lives. Toma posse dessa palavra, não fica só de informação. Dali a pouco você saiu para o mundão, cara, o primeiro fruto você vai lá, manda. Ei, você frustra os planos de Deus para a sua vida, e aí você vai viver com aquilo ali, amargamente. É isso que aconteceu. Você não vê Davi, segundo o coração de Deus, se precipitou, não é? Segundo o coração de Deus. Ei, eu pequei só contra ti, ok, perdoa, está perdoado, perdoa, o meu coração é perdoador, mas cara, vai ter consequência, você vai carregar para o resto da vida. E se você ler ali a palavra, cara, você vai ver como é que foi os filhos de Davi. Ei, Davi foi top 10, né? Davi nós sabemos e conhecemos, mas cara, os filhos de Davi foi degradando, foi acontecendo, por conta do quê? Precipitação. Ei, fruto, pegar coisa que não é para você, se precipitar. Você acha que Deus precisa que você aponte, é aquilo, é isso aqui? Em nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está falando para a sua vida hoje. Em nome de Jesus, pode ser chovendo no molhado, mas ei, os quatro cantos da terra estão levando rios, e se eu estou aqui hoje, trazendo essa palavra, você está aí, ouvindo essa palavra, essa palavra é para você. Aleluia. Que possamos nos posicionar, que possamos em nome de Jesus tomar posse somente daquilo que é para nós, entendermos o chamado, cumprir o nosso propósito e termos a intimidade com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, que as suas manhãs seja ali a sua primícia, seja para o Senhor. Se você levanta cedo, levanta um pouquinho mais cedo, ali agradece ao Senhor pelo dia, já faz a tua devocional, já enche a sua mente, enche o teu coração com alimento espiritual, cara. Em nome de Jesus, faça isso, vai fazer toda a diferença na sua vida. Não deixe para acordar, já pegar o celularzão, já rolar ali e já começar a se alimentar com coisas que vai, cara, te fazer... Você não vai nem escutar, vai ter muito ruído entre você e o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai estar, não, ele não se afasta, você se afasta dele. Então ele vai estar falando para você, e aí não, e você vai estar, por quê? Porque você não vai escutar, vai ter muito ruído entre essa comunicação. Então você não vai discernir aquilo, o cuidado de Deus para você, e com certeza você vai pegar caminhos que não é para você pegar. Amém? Eu estou finalizando aqui. E quem nos chamou? Quem que nos chamou? Eu estou falando de chamado, eu estou falando de propósito. E
Quem é que nos chamou? Eu já falei aqui no decorrer, né, das que eu fui antecipando aqui algumas coisas. E quem nos fez esse chamado foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nos fez esse chamado. Ele nos chamou, Ele nos convocou. E quem somos nele? Eu vou te falar uma coisa aqui agora, que você guarde no seu coração, em nome de Jesus. Quem não passa, isso foi algo de uma live também que eu escutei, eu falei, nossa, é isso, cara, essa é a chave que precisa ser liberada ali, através dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E dali eu nem sou muito de anotar, mas isso eu anotei, e quero liberar sobre a sua vida esta palavra, e que você guarde aí bem no teu coração e no teu entendimento, que essa chave vire em nome de Jesus, o teu entendimento, que fala assim, ó, quem não passa pelo processo não toma posse das promessas. Isso é uma verdade, guarda no teu coração isso, em nome de Jesus, que fará toda a diferença na sua vida. Quem não passa por esse processo não toma posse das promessas. Amém? E eu já gostaria de chamar o louvor já pode subir. E eu gostaria de ler com você lá em Romanos, vai lá em Romanos, que eu quero ler juntamente com você. Romanos 8. Eu vou ler até aqui na minha Bíblia, que eu gosto muito dessa versão. Romanos 8, 28. Que diz assim, ó. Isso é libertador, cara. Isso é libertador. Romanos 8, 28. Diz assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem que é esse Filho primogênito entre muitos irmãos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Esses muitos irmãos somos nós, é eu e você. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós. Deixa eu ler aqui essa versão aqui que eu quero aqui. Ela é muito... Deixa eu ler aqui. Essa daqui que eu quero. Eu acho que é a nova tradução de hoje. Romanos 8, 28. A turma já está aqui, né? Vou ler aqui, vou ser breve. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Aleluia. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele
nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Se você tinha dúvida que você era um escolhido, que você fazia parte deste povo que tem sido falado nessas lives, que em meio à pandemia, no meio de tanta tribulação, no meio de tanto caos que tem acontecido no mundo, esse povo que tem feito essas lives, que tem aparecido na internet, tem lotado, eu creio que tem até congestionado aí as redes sociais. Ei, você faz parte disso. A palavra te fala que Jesus Cristo veio aqui a esse mundo para que você fizesse parte disso. Eu faço parte disso, porque um dia eu entendi que eu era pecador, eu era falho, e eu necessitava que essa luz entrasse no meu caminho, no meu coração, no meu entendimento, abrisse os meus olhos daquilo que foi tapado e me tirasse da escravidão do pecado, para que hoje eu estivesse aqui, exercendo essa vocação, que é levar o Evangelho até você, essas boas novas, que em nome de Jesus, seja transformadora na sua vida, que em nome de Jesus você tome posse disso, tome posse dessa palavra, e usufrua de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou naquela cruz, por mim e por você. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Aleluia. Problemas tentam me abater, eu me lembro que antes eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim.
lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Fique debaixo da mão poderosa do Senhor, do chamado. Que dessa forma você jamais se desviará dos caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos direcionado para cumprir o seu ID nas nossas vidas. Nós queremos te servir, Senhor, em nós e através de nós. Obrigado, porque o Senhor faz com que a nossa fé possamos chegar mais pertinho de Ti. O nosso crer faz com que nós possamos entrar na Tua presença, Pai, e Te obedecer. Pai, obrigado, porque nós nunca poderíamos pagar o preço de podermos estar pertinho de Ti, mas o Senhor deu o Seu único Filho para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Pai, por estarmos o tempo todo na Tua presença. Que o Senhor seja tudo em nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus. Dai-nos um domingo maravilhoso. Dai-nos uma semana abençoada. Que nós possamos abrir os nossos lábios. Que o Senhor possa usar as nossas vidas. E nós possamos, aonde colocar a planta dos nossos pés, possamos levar a honra e glória do Senhor, a presença do Senhor. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, Deus abençoe. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. De tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, problemas tentam me abater. Eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus